Quanto à correção do exercício sobre área e volume do cone, a primeira questão, ela foi uma questão anulada e eu não vi isso, que ela tinha sido anulada. Porque não tem lógica ele pagar 1,50 por 1 centímetro quadrado do material. Então, não tem lógica. E quando você vai calcular, não dá nenhuma dessas respostas. Para você ter ideia, a resposta dessa questão vai dar R$108 mil. Então, não tem lógica você pagar um valor desse por papel, né? Então, essa questão foi anulada e a gente vai passar para a questão 2. Na questão 2, a figura mostra um cone e um cilindro que possui alturas iguais a 60 centímetros e bases circulares com o mesmo raio. Então, a altura delas é 60 e as bases têm o mesmo raio. O cone está completamente cheio de água e o cilindro está vazio, apoiados sobre uma mesa horizontal. Despejando-se toda a água contida no cone dentro do cilindro, o nível de água no cilindro ficará a uma altura, contando a partir da base inferior, igual a... Bem simplesinho isso aqui, é só você lembrar como é que você calcula o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é a área da base, então a base é um círculo, πr², vezes a altura. Já o do cone é volume, cilindro, tem um círculo na base. O cone também, então vai ser πr² vezes a altura, isso tudo dividido por 3. Ou seja, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Como os cones têm a mesma altura e mesma base, quando eu despejar esse líquido aqui, a altura dele vai ficar em 1/3. Então, 60 dividido por 3, que vai dar 20 centímetros. Alternativa C. Já a terceira questão, ele mostra um copo em forma de cone e quer que você calcule a área e o volume do copo. Ele diz que o copo tem 10 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, imagine aqui o copo deitadinho aqui. Aqui eu tenho a altura, ele diz que a altura é 14 e ele diz que o diâmetro é 10, então o raio é 5. Para calcular a área do lado vai ser igual a π vezes a geratriz vezes o raio. A geratriz é essa linha aqui, ó. Então, se eu observar direitinho, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo eu tenho uma medida 5 aqui, tenho uma medida 14 aqui e falta a geratriz. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado é 14 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Geratriz ao quadrado, 14 ao quadrado dá 196 e 5 ao quadrado vai dar 25. Geratriz ao quadrado, somando isso aqui, nós temos 221. 221 não tem raiz exata, então a gente vai usar com uma casa decimal, então dá 14,8. Então, podemos passar para resolver a área lateral. Então, a área vai ser π, ele não deu valor de... Aliás, ele deu o valor de π, que é 3. A geratriz foi o que eu achei, 14,8. E o raio é 5. Então, multiplicando tudo isso aqui, 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 14,8 vai dar exatamente 222 centímetros quadrados, porque se trata de área. E ele quer, além da área, ele quer o volume. Por que é que eu não vou calcular a área da parte de baixo? Porque é um copo e ele é vazado, então só tem a área lateral. Então, o volume vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, volume vai ser, meu π, ele diz que é 3, meu raio é 5 ao quadrado e minha altura é 14. Isso tudo dividido por 3. Cancela esse 3 com esse 3 aqui. Então, volume, 5 ao quadrado, 25 vezes 14. Volume vai ser igual a 350 centímetros cúbicos. Se ele quisesse saber quantos ml caberia no copo,
É só lembrar da conversãozinha que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Ou seja, o volume desse copo é exatamente a 350 mililitros.